Não é nenhuma novidade que a SP500 vem sendo considerada como uma das maiores bolhas da história, se não a maior. Só que no capítulo de hoje eu quero discutir sobre uma análise na qual, talvez pela importância da SP500 como reciclador de capital internacional, mas principalmente pela aposentadoria dos americanos e a sua dependência no bem-estar da economia geral, nós temos um índice que é praticamente proibido de explodir. Então, mesmo sabendo que ele é uma bolha, na verdade, o Federal Reserve, o futuro Fed, agora com Kevin Warsh, pode estar alinhado para ter novas armas para impedir de qualquer jeito que isso aconteça. Então vamos entrar nesses detalhes no capítulo de hoje. Então, primeiramente, você percebe aqui claramente, né, como a SP500 é simplesmente uma máquina de subir independente do que acontece, apesar de que hoje ela está numa leve queda, mas é aquela coisa de sempre, né? Ao longo dos anos você vai vendo ela criando até uma exponencial e fazendo com que as pessoas se perguntem até onde isso pode ir, sendo que nós estamos diante da bolha da inteligência artificial, da bolha de crédito, de private credit, de todas as coisas possíveis e imagináveis que podem justificar que você tenha uma correção, e isso é bem possível que aconteça, né? Se você partir só dos fundamentos. Só que nós estamos diante de uma economia que é totalmente diferente daquilo que se espera normalmente, né? Nos livros, né? No textbook, porque nós temos a famosa força do statecraft. O que significa isso? Uma vontade política de fazer com que isso não caia. Então vamos entrar nessa análise, né? Esse aqui é uma análise feita pelo, como é que é o nome dele? Esqueci aqui. Eric Balchunas, que é da Bloomberg, e ele, eu achei muito interessante esse ponto de vista para a gente poder trazer nessa discussão de hoje. Então é como se a SP500 fizesse parte agora de um bem-estar geral, ou seja, ela é um patrimônio que você não pode deixar quebrar, é o too big to fail, né? Grande demais para quebrar. Então, segundo ele, o Federal Reserve vai começar a agir como outros bancos centrais, como o Japão, por exemplo, começando a fazer compras de ETFs numa próxima crise global, no intuito de fazer com que a SP500 não caia de jeito nenhum. Então isso aqui seria uma mudança totalmente estrutural, dada a importância e a concentração do índice. Então aqui ele diz que a próxima caixa de ferramentas, né, quando nós tivermos essa correção no mercado, ela pode até acontecer e provavelmente vai, né, como todo ciclo de mercado, não é diferente, né, nesse momento. Agora a grande questão é quando, né? Mas independente disso, quando isso acontecer, você vai ter uma forte probabilidade que o Fed vai simplesmente quebrar todas as regras que vinham segurando ele, né, como um pouco da visão de livre mercado que se tem em relação à Bolsa Americana, né, e o fluxo livre de capital indo e voltando dos Estados Unidos, e que agora você pode ter uma intervenção completa em compras de ETFs e de ações para poder justamente salvar isso. E muitos vão dizer que isso é bastante improvável, né? Hoje, diante da situação que nós estamos hoje, seria uma coisa que não caberia, seria muito mal visto. Porém, nós estamos vendo uma série de outras coisas que, em princípio, não caberiam, mas que hoje acontecem, né? Como você ter a participação do governo, por exemplo, em 10% da Intel, ou compras específicas de empresas baseadas no que é de interesse nacional. Isso é puramente o statecraft, né? Porque justamente pela forma que a economia americana hoje está estruturada, você tem a riqueza dos americanos, ela parte do princípio que a bolsa precisa subir primeiro, para depois você se sentir mais rico e fazer essa sensação se refletir no mercado real, né? Que é mas isso são daqueles que são detentores de ações. Só que quando você pega o panorama nos Estados Unidos, inclusive comparando com o Brasil hoje, que é muito diferente, né? Inclusive você tem toda uma discussão no Brasil sobre como que você tem tanto dinheiro hoje que flui fora dos mercados reais, né? Até em bets, por exemplo, né? Que se fala muito no Brasil, e você tem ali, sei lá, menos de 5% da população que detém ações. Agora, nos Estados Unidos, a taxa atual é de 55%, e ela é de longe a maior do mundo. Só que é muito interessante que é meio que o rabo antes do cachorro, né? Aquela coisa assim, a ordem está completamente invertida, porque geralmente você tem
as ações das empresas, geralmente numa forma normal de se ver a economia, as pessoas fazem os investimentos em ações, daquelas ações das empresas que elas acreditam, para que as empresas possam captar esses recursos ou usufruir das suas ações, né, pelo menos na captura inicial, etc., para aumentar a sua performance. Você tá participando do risco, apostando que aquela empresa vai poder fazer alguma coisa na economia real, gerar novos produtos, etc., como Apple, Microsoft, etc., todas as empresas de tecnologia. Mas o que nós vemos hoje na economia americana é exatamente o contrário. Você tem ali aqueles que detêm ativos e os ativos precisam crescer, porque todos os 401ks, né, dos americanos estão investidos ali, pelo menos a vasta maioria estão investidos na SP500, fazendo que tudo isso suba, né? Da mesma forma que você financializa a sua própria casa. Então você tem a sua casa e tem as suas ações que crescem e no final você quer poder usufruir disso. E a gente já fala bastante, né, nesse podcast como é justamente o contrário da prosperidade real. Só que a administração Trump hoje, ela sabe disso e, na verdade, ela precisa explorar isso e até ampliar essa participação. Então, quando você teve um anúncio recentemente feito pela administração com essas novas contas Trump, permitindo que pessoas com menos de 18 anos, ou seja, os novos americanos que estão nascendo agora, vão poder já imediatamente começar com as suas próprias contas de aposentadoria, contribuindo ali $1.000 do governo e permitindo que os seus pais possam contribuir, ou amigos, etc. Qualquer pessoa pode contribuir para essa conta em $5.000. Né? Eu tenho um capítulo especificamente sobre isso, você pode olhar nos capítulos anteriores de como que funciona isso se você mora nos Estados Unidos. Só que a previsão é que, com a simplicidade dessa abertura de contas, você pode expandir a taxa de participação de 55% para 70%. Então você está ampliando mais ainda, ou tentando passar as pessoas que estão ali, né, na parte de baixo da economia em K, que são aquelas que não detêm ativos, e falar, olha, quer saber? A única forma de ficar rico é você ter ativos. Então é melhor que eu tenha o máximo de pessoas possíveis participando desses ativos, fazendo com que esses ativos subam, percebe? Então é uma amplificação de toda essa parte do funil dos investimentos passivos, porque essas contas Trump, inclusive, voltando aqui, elas têm que ir direcionadas para a SP500 ou para empresas americanas. Você não pode escolher exatamente no que investir. Eu não posso colocar um EWZ, por exemplo, Brasil, ou China, ou Europa, etc. Tem que ser Made in USA. Então isso vai canalizando cada vez mais e no fundo, né, você vai tendo os rios que vão fluindo e chegam no oceano, e esse oceano é a SP500. Então quando você vê essas forças, é meio que literalmente assim, é a lei da gravidade indo, né, para até chegar ali no grande oceano que não pode falhar, que é a SP500. Então, assim, e isso acaba sendo também a espinha dorsal do próprio mundo em si. Então, agora aqui seria um outro tipo de paradigma, porque isso é uma das maiores forças para você garantir uma base eleitoral massiva, porque você depende da saúde das ações para ter eleitores, porque eles têm que sentir que eles estão indo bem na economia. Então, se você tiver um risco de bear market, você tem um risco das suas próprias eleições, você tem uma pressão política muito grande, etc. E aí, no momento de crise, ou se você tiver de fato um bear market, aí você tem o famoso Fed Put, onde você está esperando uma intervenção do Fed para ter um suporte direto e evitar o colapso sistêmico, né? Então, você vê também, segundo a análise, que uma pesquisa recente, né, mostrando aí que 75% dos investidores eles têm a confiança de que o Fed vai ajudar os mercados nessa próxima crise. Só que talvez o que comece a mudar a partir de agora seja a forma que isso vai ser feito, porque cada hora você tem uma arma diferente. Então, assim, em 2008, que foi a grande crise monetária, né? Não foi financeira, a gente fala bastante nesse canal aqui também, você teve a compra dos títulos dos mortgage-backed securities, né? Que eram lastreados em hipotecas. Então isso era impensável, mas acabou sendo feito. 2020 você teve a pandemia, você teve a compra ali temporária, né? Isso foi desfeito, de títulos corporativos e ETFs de títulos. Então tinha um tabu absoluto, mas era pandemia e isso acabou acontecendo. E segundo ele, numa próxima crise
talvez de crédito, talvez, né, a bolha de todas as bolhas, você tem aí uma compra maciça também de ETFs e ações. E isso hoje não é permitido, não é a forma que se funciona, mas segundo ele, isso pode justamente acontecer, dada a importância que a SP500 tem em absolutamente tudo e ser essa máquina de crescer. Então, cada crise, segundo ele, expande de forma irreversível o que se pode fazer. Então, comprar ações é simplesmente o próximo degrau, é meio que a lógica disso. E isso, na verdade, não é uma coisa randômica, isso é algo que já vem sendo feito pelos bancos centrais, tanto do Japão quanto da China, porque eles hoje fazem isso, né? Então você vê, apesar de que o Japão ele está tentando, na verdade, dar um 180 nessa política, tentando normalizar um pouco mais e ser menos donos da sua própria dívida, mas talvez eles sejam forçados a voltar a fazer isso. Mas a China já faz isso há bastante tempo, né? Ela inclusive é um dos marcos que ela tem, uma intervenção ativa e estabilização do mercado. O Japão, ele já é uma coisa que meio, assim, é constante, né? Pode ser, uns podem dizer que é menos ou mais agressivo do que a China, etc., mas são formas diferentes de agir, mas no final das contas é mais ou menos o mesmo intuito, né? Então, se você tem sua própria dívida, você pode comprar sua própria dívida para segurar, e aí a China também tem um outro tipo de intervenção, principalmente na economia real, bem mais forte que o próprio Japão. E se o Fed começar a fazer isso? Principalmente com um alinhamento muito maior entre o Fed e o próprio Tesouro via Scott Bessent. Então, às vezes você pode, já que você está criando ali RMOs, compras específicas, etc., esse alinhamento, segundo ele, pode criar uma das formas mais interessantes e exóticas de um Fed Put, onde ele vai, de fato, ajudar a própria economia no objetivo de evitar o colapso sistêmico do patrimônio dos americanos, mas também é o destino de todos os carry trades. Então, o Japão depende disso, a Europa depende disso, o mundo inteiro depende disso, a própria China depende disso. Então, assim, uma crise global ela vem quando um carry trade dá errado. E a SP500 é um dos maiores, se não for o maior destino de carry trades do mundo. Então, ele não pode falhar, percebe? Ele fica cada vez maior na sua importância. E aí vem a famosa frase, né? Nothing stops this train. E você... na verdade, não precisa necessariamente do Fed para um trabalho que, na verdade, o Tesouro já vem fazendo muito. Inclusive, um dos temas que eu mais falo aqui nesse podcast é justamente baseado nessa expansão da oferta monetária, mas não por QE do Fed, etc., ou por essas compras que estão sendo feitas pelo Fed agora, porque elas servem mais para manter o sistema de pé. Agora, uma expansão de fato, ela vem de gastos fiscais. Então, você tem investimentos específicos, você tem seleções das melhores empresas feitas pelo governo nessa reconstrução dos Estados Unidos que está acontecendo agora, apesar de estar sendo bem abafado, né, para aqueles que odeiam os Estados Unidos, etc. Mas você tem todo um processo que vai aquecer bastante, vai continuar aquecendo, né? Fábricas vindo para os Estados Unidos, Apple investindo em chips dentro dos Estados Unidos, caminhonetes, né, de empresas americanas saindo do México e vindo construir nos Estados Unidos. Tudo isso cria uma grande explosão, mas que não vai ser vista nesse exato momento, né, criando aquele U-shaped economy. Então, nothing stops this train. Então, seu objetivo não é controlar a dívida ou ter nenhum nível de controles de gastos fiscais, você pisa no acelerador, que é o famoso paradigma C, né, do Darius Dale, onde você tem que crescer mais rápido do que a própria dívida. E o que isso faz? Aí você vai conseguindo juntar mais ou menos as peças de por que tudo isso faz sentido. Então, segundo essa análise, né, nós teremos esse novo paradigma de mercado, onde você simplesmente... as ações dos Estados Unidos elas têm que ser tratadas de uma forma diferente. Ela literalmente é a espinha dorsal vital da aposentadoria e da sobrevivência. Então, ela é uma arma política. É por isso que você tem a quantidade de tweets que são feitos nos momentos específicos para evitar que tudo isso caia, principalmente quando você tem as midterms chegando. Mas não é somente para os Estados Unidos, né? Não é somente aqui para os aposentados americanos ou para aqueles que estão juntando nesse exato momento, mas é sim uma arma de reciclagem que é usada pelo mundo inteiro. Então não é do interesse somente dos Estados Unidos, é do interesse do mundo inteiro, porque é justamente o centro de todo o sistema do euro-dólar. Então essa expansão desse novo tipo de Fed Put poderia
ser usado no caso de uma nova queda, né? E enquanto isso, a gente vai acompanhando exatamente, né, o que vai acontecendo aqui e obviamente, né, nunca foi tão difícil, né, você saber como agir, porque mesmo que exista uma resposta, nada te impede de você ter essas determinadas quedas. E é para isso que a gente inclui sistemas, como você vê hoje na OmniMacro, né? Quem não acompanha a gente, com certeza está perdendo uma série de informações muito interessantes, porque nós compartilhamos o nosso próprio portfólio, seguindo sistemas, sem prever o futuro, mas colocando a gente no lado correto do risco, né? Para você justamente evitar, não participar dessas quedas, independente de quando elas ocorram, pode ser que ocorra amanhã. E assim a gente vai ajustando o portfólio para poder se expor e também pegar o upside no momento que ela vai. Então, se você quiser acompanhar todo o nosso portfólio, o que nós estamos fazendo, você pode seguir nos links da descrição abaixo. E se você também estiver interessado, nós discutimos estratégias de investimentos tax-free dentro dos Estados Unidos, independente de onde você mora, para os membros OmniMacro Pro. E eu mostro exatamente como que a gente usa as estratégias, né? Roth IRAs, IULs, etc. Talvez coisas que você nunca ouviu falar, mas para proteger você, o seu capital, ao mesmo tempo que você consegue ter uma tranquilidade independente de toda essa bagunça, né? E ao longo do tempo vamos continuar seguindo o famoso esse reciclador de capital, né, que é o SP500, que vai sendo talvez a maior bolha do mundo, mas muitos dizem que é exatamente nesse momento que você acaba, mesmo com toda a insanidade, continuando a aproveitar.